a minha mãe é a maior inspiração da minha vida. E Assim, por quê? não é à toa que eu falo dela, assim. Porque eu acho que ela é um bom resumo de quem eu sou, sabe? Por que que eu sempre fui uma pessoa que corria atrás das coisas, tentava fazer acontecer. Por que que eu sou uma sobrevivente? Não é à toa. É a minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher nordestina que veio para São Paulo é, com 17 anos. E ela veio estudar aqui. Ela entrou na USP. Ela se virou, deu um jeito, fez acontecer e criou 4 filhos. E com, praticamente sozinha, né? Porque o meu pai sofreu um acidente quando eu era muito, muito nova. Então ela teve que se virar sozinha. E se eu tô aqui é graças a ela e tudo que eu aprendi na vida foi com ela. Então eu aprendi a até amadurecer nessa fase da minha vida, né? Porque imagina, com 12 anos, minha mãe saía de casa 3 horas da manhã para ir trabalhar. Eu não via nada do que estava acontecendo na minha vida. Eu chegava no final do dia. Então, se eu ia bem na escola, se eu não ia, era comigo. Isso era problema meu, entendeu? Então, eu tive que aprender a ser uma pessoa esforçada por causa disso. E porque eu via ela e porque eu não queria de jeito nenhum que ela ainda chegasse em casa e a gente tivesse um novo problema, né? Então, nessa fase da minha vida, que foi uma fase muito difícil, assim, principalmente nesse começo, depois do acidente do meu pai, que ele ficou em coma durante muito tempo. E nesse momento eu quase repeti de ano na escola, porque tinha vontade de sair da cama, né? Veio uma depressão bem grande nessa fase. Mas me virei, comecei a estudar e comecei a pegar livros da escola emprestado. Eu estudava na escola pública, mas pegava livros emprestados para ir de outros alunos que estavam na faculdade para poder estudar, para poder fazer vestibular. E eu consegui uma bolsa integral na faculdade e trabalhando um pouco de tudo. Então não é à toa que você vê assim, ah, nossa, você trabalhou com tudo isso. Precisava trabalhar. Então, porque mesmo tendo uma bolsa integral na faculdade, eu ainda tinha que pagar a condução para ir até a faculdade, minha alimentação, meus materiais escolares, porque minha mãe não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro para me comprar um tênis, a gente não, sabe? Por pouco que a gente não passou fome, mas a gente não passou fome, graças a ela. Então, eu sempre tive que me virar e eu sempre quis dar uma vida diferente para minha mãe. Então, se hoje eu tenho uma vida diferente, é por tudo que eu sempre quis dar para ela, entendeu? Foi por tudo que eu achei que ela merecia, por tudo que ela fez por mim e que eu achava que eu tinha que retribuir. Então hoje eu consigo dar um conforto para minha mãe, ela não precisa mais se preocupar com trabalhar. E ainda mais em início de pandemia, que foi uma fase muito difícil, que muitas pessoas perderam o emprego. E eu fico pensando, se eu tivesse passado o que eu passei quando eu tinha lá meus 12 anos, na época de pandemia, a gente com certeza teria ficado na rua. Mas a gente não ficou porque minhas irmãs não estavam conseguindo trabalhar, ninguém da família estava conseguindo trabalhar, mas eu estava trabalhando. Então, eu ajudei ali a segurar todo mundo e eu acho que isso foi o maior propulsor da minha carreira. Foi ter gente que estava contando comigo e que eu poderia ajudar, e essa foi a maior satisfação da minha vida.